Tamo gravando? Tamo gravando! Bom, essa altura do campeonato você já sabe que eu sou o professor Marcelo. Você também já sabe que estamos numa aula de noções do direito. Você já ouviu falar da Constituição Federal, sabe que nós somos um povo que conseguiu homologar essa Constituição porque temos nossa liberdade, nossa soberania em relação ao mundo. Você já ouviu falar de direitos humanos e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre direitos do trabalho, direitos previdenciários, e aí vamos falar sobre 13º, licença maternidade e por aí vai. Vamos começar falando então sobre sobre a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Bom, você já ouviu também eu falando, então, em algumas dessas aulas que nós tivemos, que a gente tem o direito dividido em vários ramos, né? A gente tem uma ramificação, e aí, então, temos a Constituição. A partir desta Constituição, foi dado, então, no sentido que foi deliberado para que seja feita leis e essas leis, então, algumas vão ser chamadas de leis esparsas, outras são códigos, né? Código naquele sentido de uma forma de conduta. Lembra aquela ideia de coercitibilidade que vimos ainda ontem, se eu não estou enganado, ou de repente anteontem, depende de quando você viu esta aula, né? Bom, enfim, no caso dos direitos do trabalho, a gente não tem um código, não existe um código do trabalho, um código trabalhista, assim como a gente tem um código civil ou um código penal. Não, a gente tem uma consolidação de leis. O que acontece? Na época do Vargas, na época de Getúlio Vargas, vocês já devem ter ouvido falar de Vargas, da era Vargas na escola, né, no ensino fundamental. A gente até já fala alguma coisinha aí, ensino médio certamente fala um pouquinho mais desse período da história da nossa nação. O Vargas ele foi responsável por diversas, como é que eu vou dizer assim, diversos benefícios, vamos colocar, diversas atitudes que estavam interligadas diretamente com o trabalhismo, com o trabalho, né? Claro, como eu sempre falo, não estou aqui levantando bandeiras nem fazendo campanha, estamos falando de direito. Mas nessa era Vargas, então, foi quando já existiam algumas leis, né, que estavam falando sobre as relações de trabalho e criadas então algumas outras, foi feito o quê? Foi pegado, juntado todas essas leis, falou assim, ó, vamos consolidar, vamos falar que tudo isso aqui tem que estar valendo aí em território nacional. Então foi feita essa consolidação de leis do trabalho. É claro que houve algumas mudanças, na verdade. A gente, quando fala de Era Vargas, estamos falando da década de 40, século passado, até um pouquinho antes. E a gente tem várias mudanças ainda. Alguns anos atrás tivemos mais uma mudança nas leis trabalhistas. Por quê? Porque a sociedade ela vai evoluindo ou desevoluindo, depende do seu ponto de vista, e o direito ele vai acompanhando um pouco disso, certo? Bom, a gente precisa, antes de mais nada, entender a relação de trabalho. Por que entender as relações de trabalho? O que acontece? Nessas idas e vindas da sociedade, a gente caminha de uma forma que nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, nós não produzimos para nós. Como assim produzir para nós, professor? No seguinte sentido. Se formos pegar as sociedades remotas, você tem aí o trabalhador que ele está plantando, o agricultor que ele está plantando para comer. Ele está caçando para comer, ou seja, ele está exercendo um trabalho, mas ele está trabalhando para si. Na sociedade atual, olha, eu não precisamos mais necessariamente sair de casa para caçar aquele boi para fazer aquela carninha no final de semana, ou plantar o seu arroz, criar a sua galinha, como inclusive você deve estar ouvindo comigo ou não um galo aqui
porque na área que eu tô, o meu vizinho, como um dos hobbies dele é criar galinhas, né? Ele não precisa, eu sei muito bem disso, mas ele gosta de ter as suas galinhas para ter seus ovos frescos, né? Direito dele, direito constitucional, como já vimos. Mas nós não precisamos, na verdade, ter isso, ou seja, a gente precisa de uma outra coisa. Muitas vezes você precisa de dinheiro, precisa de capital para comprar o seu próprio ovo frito, para comprar a sua carne, para comprar o seu arroz, para comprar a sua roupa. E aí o que fazemos? Nós então pegamos a nossa força de produtividade e nós damos essa força de produtividade para alguém. Nós damos, não, a palavra correta é que nós vendemos, e tudo que a gente vende é porque a pessoa vai então nos dar uma forma pecuniária, ela vai pagar em dinheiro para obter então essa nossa força de trabalho. Ok? Isto que eu estou falando, esse vender força de trabalho, esse receber por força de trabalho, é o que nós temos como relação trabalhista. Só que não funciona da seguinte forma: não é um belo dia que você, independente de quem você é, como você é, você simplesmente fala bem assim: eu quero saber de uma coisa, estou indo em busca de trabalho. Existem algumas formas que você pode procurar, e assim como algumas formas que você pode ser ou não ser empregado, certo? Então, por exemplo, uma coisa que não pode ocorrer, no passado nós tivemos também a escravidão. Vocês sabem disso. Nós tivemos a escravidão em várias partes do mundo, inclusive no nosso território pátrio. Isto não existe mais. Nós não temos mais escravidão. E é proibido você exercer algum trabalho análogo ao trabalho escravo, ou seja, que se equipara ao trabalho escravo, que seja igual ao trabalho escravo. Certo? Ah, professor, mas eu ouvi dizer que existe em determinado lugar alguém que está trabalhando parecido, está em regime de escravidão. Infelizmente, no nosso país, até no mundo, a gente tem várias denúncias quanto a isso. É para isso que serve o direito, para isso que existe constituído o papel da justiça, dos advogados e afins. Por quê? Porque quando isso ocorre, a justiça ela tem o dever de ir lá e impedir. Existe aqui, inclusive, no seu material de apoio, uma palavra de uma lei colocada, uma alteração, na verdade, posta em 2005, na época assinada por Renan Calheiros, ele como presidente do Senado, ele fala que o trabalho escravo ou a condição análoga, aquilo que é igual, será punido nos termos desta lei, e caracteriza-se e a caracterização do trabalho escravo, né? É a sujeição do trabalhador a empregador, tomador de serviços ou preposto, independentemente de consentimento em relação mediante fraude, violência, ameaça, coação ou quaisquer espécies. Sabe o que isso significa? Significa que você não pode, ninguém pode fazer com você, fazer com que você exerça um trabalho e que esse trabalho seja exercido como violência. O que eu estou querendo dizer? A troca de violência. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos se eu chegar em você e falar o seguinte: olha, eu tenho aí hipoteticamente um lote de terra, né, o que a gente chama aqui na nossa cidade data, e ela está precisando capinar, né? Eu preciso carpir ela, como falamos também aqui na nossa região, e você vai fazer isso para mim, porque senão eu vou te agredir. Isso seria fazer um trabalho análogo. Se você foi fazer essa roçada e você está fazendo essa roçada porque eu estou falando que eu posso te agredir, isso é uma violência, isso é um trabalho análogo ao trabalho escravo. Mais do que isso, se você por um determinado momento está preso à minha pessoa, no sentido que você está realizando trabalhos para mim, eu vou falar a seguinte coisa para você: olha, em troca deste trabalho eu vou te dar comida e nada mais. Isso é análogo ao trabalho escravo, isso não pode ocorrer. Então, a primeira coisa que você tem que entender nessa aula de direitos e deveres, quando eu falo sobre consolidação das leis do trabalho, quando eu falo sobre relações de trabalho, é que o seu trabalho, a sua força de trabalho, ela deve necessariamente ser vendida, se assim for de sua vontade, e essa venda ela tem que ser paga com pecúnia, ela tem que ser paga com dinheiro. Logo mais, tem mais. Até.